Fala, torcedor! Meu nome é Victor, você está no canal Tricolor em Ação. Vamos pra vinheta. Dessa vez eu não esqueci da vinheta não, hein? Simbora pra mais um vídeo. Tricolor em Ação está no ar. Galera, eu pensei muito em trazer esse vídeo aqui pra vocês porque, sinceramente, eu não queria ter que voltar nesse assunto, né? Mas é um assunto que ainda tá em alta e né, como aí a CBF liberou o áudio aí do VAR, a gente precisava trazer esse assunto aqui pra vocês, né? A verdade é que é o seguinte, né, gente? O que a gente esperava, né? Foi liberado e saiu. A gente escutou da boca desses caras o que a gente esperava. Né? Então, se vocês pensavam que ia ser aquilo, né, do VAR, não. O VAR, ele fez a parte dele, chamou o árbitro, mas o árbitro que, né, foi omisso, né, não quis ir ver os lances. Não, o VAR fez o que a gente já esperava, gente. Foi uma vergonha, né? Para variar, uma vergonha. Para variar, uma vergonha. Né? O problema é que não é só nesse jogo, né, gente? Palmeiras aí, né? Nessa brincadeira, nesse Campeonato Brasileiro, ganhou uns 15 pontos aí em cima dos adversários por conta dessa arbitragem aí né? Que é horrorosa. Mas o que a gente ia esperar, gente, desse pessoal aí? Não ia esperar nada. É óbvio que a gente não tinha muito o que esperar desses caras, né? Enfim, foi 15 pontos ou até mais, né? Mas assim, vou comentar um pouco aí sobre o que o VAR trouxe, né? Sobre sobre os lances, né? Enfim, a gente falava tanto, né? Que até antes mesmo do VAR, né? Os times que eram mais beneficiados eram Corinthians e Flamengo, né? Por ter mais torcida, por aquele panorama todo. Hoje é o Palmeiras, é o que tem um poder esportivo melhor, é um time financeiramente muito melhor, com poder de bastidor muito melhor. Então é óbvio que eles vão ser beneficiados, é óbvio. Galera, eu não sei se eu cheguei a trazer aqui também o lance, quer dizer, eu falei que não ia comentar o lance não, desculpa. O post daquele imbecil, daquele jogador do Palmeiras, que vocês sabem de quem eu tô falando. Eu prefiro nem mencionar o nome desse cara, porque prefiro nem mencionar o nome dele porque é é um imbecil. Ele postou lá como que foi? Postou lá um desenho de uma coisa lá, comendo um viadinha. Ah, é um imbecil, sabe? Aí apagou porque é covarde, não sabe, não consegue sustentar a própria decisão, homofóbico, né? E aí, meu, cadê o São Paulo foi atrás de denunciar isso, esse caso? Que tem, claro, não vai dar em nada. A gente sabe que não vai dar em nada. Se fosse o se fosse o contrário, tudo bem. Mas não foi o contrário, né? Foi o jogador do Palmeiras que fez isso, então tanto faz, né? Mesmo que seja denunciado, que aconteça alguma coisa, não vai acontecer, não vai dar em nada, vai dar em pizza isso aí, né? É óbvio, os caras fazem isso dando risada, sabe? Aí vai procuradoria, não sei o que, uma balela, não vai dar em nada, não vai dar em nada, tá? E aí, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, vou ser bem sincero com vocês aqui, tá? Vou ser muito sincero com vocês aqui. O, o que o VAR divulgou, o áudio que a CBF divulgou do VAR, só mostra o nível da nossa arbitragem brasileira. Só mostra o quanto esses caras são podres, quanto esses caras são incompetentes, ou melhor, uns podem até ser incompetentes, outros eu bato aqui na mesma tecla que não é incompetência, é má fé. Esses caras agem de má fé, porque depois eles saem dando risada, eles saem zombando, sabe? Então não tem como levar esses caras a sério, não tem como levar esses caras a sério, tá? E, e aí, gente, o que foi conversado entre o árbitro de campo e o VAR? Vamos primeiro pro lance do pênalti, que o lance um dos lances escandalosos da partida, tá? E é impressionante é que talvez só tomem providência, não sei se é que vão tomar, né?
quando, sei lá, quando sair algum jogador, sei lá, acontecer algum acidente, algo muito grave, assim, que, que repercuta fora do país, mundialmente, não sei. Talvez alguém tome atitude aí quando isso acontecer, né? Mas, de momento, a gente sabe que não. Mas enfim, vamos lá. Pro lance do pênalti, os caras falaram que foi um lance não intencional, um escorregão não intencional. Escorregão não intencional. Gente, intencional ou não, escuta bem, intencional ou não, é pênalti, está na regra. Agora, o que me deixa mais indignado é que se o cara em outros jogos ele marca um lance, marca faltas, pênaltis e lances não intencionais, onde o jogador escorrega e comete a inflação, comete a infração. Inflação não, infração, né? Acho que é assim que fala. Por que nesse jogo ele não marcou, sabe? Ah, foi um escorregão não intencional. Nos outros jogos que você marcou lances iguais. O lance lá do Flamengo e Cruzeiro, que o Alexandro também escorregou e cometeu não sei se foi um pênalti ou foi falta, lá do jogador do Cruzeiro, que você deu, que você ainda deu cartão amarelo. Você mesmo, senhor Ramon Abate-Abel. Você deu cartão amarelo pro jogador do Flamengo. Ali foi falta para cartão. Agora no lance do São Paulo não foi nada. Curioso, né? Curioso. Agora, não tem ninguém para poder chamar esse cara, dar cara a tapa e perguntar para ele, questionar ele. Por que no lance do Flamengo foi e nesse lance do São Paulo não foi? Por quê? Curioso, né? Será que porque o Flamengo e o Cruzeiro estão brigando pelo estavam, né? Porque agora o título já tá entregue pro Palmeiras. Mas será que é porque eles estavam brigando pelo título com o Palmeiras? Será? Curioso, né? Curioso justamente essas equipes que estavam brigando pelo título contra o Palmeiras serem os mais prejudicados. E justamente o Palmeiras ser o mais beneficiado de tudo. Curioso, né, gente? Aí, os rivais vão falar que é chororô, que é chororô. É claro, não é vocês que estão sentindo, não é vocês que estão passando por isso. Palmeiras, você já teve os seus momentos, os seus momentos desastrosos aí, onde vocês não ganhavam nada, onde vocês só estão aonde vocês estão, tá? A verdade dói, né? Mas tem que ser dito. Por causa da Crefisa, da Leila. Se não fosse a Leila, vocês não seriam nada. Palmeiras só tem os jogadores que tem, o time que tem, o elenco, tudo, por causa da Leila, por causa da Crefisa. Por causa da Crefisa. Foi assim com a Parmalat. Foi pra mim, acho que até uma época, diria até esportivamente até melhor pro Palmeiras. Financeiramente, então, nem se fala, né? Então, vocês não seriam nada sem eles. Time sem mundial, rebaixado aí. Mesmo com a Crefisa aí bancando tudo, vocês não conseguem nem ganhar o mundial. Deve ser porque no mundial não tem a arbitragem lá para poder ajudar vocês, né? Para poder boicotar o jogo e fazer vocês ganharem, né? Lá não, lá é no futebol. E, né, contra time europeu vocês não tem futebol, né? No futebol brasileiro vocês ainda tem como manipular o resultado, né? Fazer algum esquema para manipular o resultado, né? Lá fora não, contra time europeu não, né? Vocês não vão conseguir nem chegar perto da história que Corinthians, que o Santos, apesar de tudo, tem, que o Flamengo tem, né? Que o Grêmio tem, que o Cruzeiro tem. Vocês não vão chegar perto da história que esses clubes têm. Vocês podem até ter 3 Libertadores, como o São Paulo também tem. Vocês podem até conseguir a 4ª Libertadores, vocês, o Flamengo, tá? Mas saibam vocês, tá? Que vocês vão ficar eternizados por serem o time mais vergonhoso da história do futebol brasileiro por conta da arbitragem. Porque se não fosse a arbitragem, vocês não ganhariam tudo que vocês ganharam.
Porque não foi só esse ano, já foi de muitos anos pra cá. Né? Pelo menos desde 2023 que as coisas estão sendo carregadas pro lado de vocês, né? Eu acho curioso, apesar do desempenho ter caído muito do Botafogo lá em 2023, né? Que foi o ano que o Botafogo estava bem disparado, acho que estava com uns 13 pontos na frente, não sei quantos pontos na frente. E vocês misteriosamente conseguiram passar o Botafogo. Né? Estranho, né? Apesar de, claro, a produção do Botafogo tinha caído, tinha trocado de treinador, tinha perdido o treinador, beleza. Mas o que o Botafogo foi prejudicado naquele ano é muito estranho, é muito curioso, né? John Textor falou tanto e muita gente, né, fingia que ele nem existia, né? Deixava ele como um fantasma ali. Esse cara aí, quem é esse cara? Quem tá falando? Sabe de nada, né? E hoje as coisas estão começando a se desenhar. Isso é muito bom, sabia? Isso é muito bom. Por um lado, isso é muito bom. Saber que as pessoas não estão loucas. As pessoas realmente, quando elas falam alguma coisa, realmente a gente precisa investigar e ir atrás e ver se realmente faz sentido e embasamento do que ela está falando. Né? E o que o John Textor falou, tá tudo se desenhando. Né? E aí, gente, já foi essa vergonha que foi o lance do pênalti. E aí teve o lance lá do Andreas Pereira, do Marcos Antônio. E aí vocês vão se surpreender mais ainda, porque ali foi pior ainda. Ali foi pior ainda. Os caras falaram que o Marcos Antônio, olha como é bizarro, Tá? O Andreas Pereira foi com a sola na canela. Os caras falaram que o Marcos Antônio foi com a canela na sola do Andreas Pereira. Falaram que o Andrés Pereira pisou na bola e escorregou também ali. E sabe? E aí o Marcos Antônio foi com a canela da sola do Andrés Pereira. Não, gente, assim, é assustador ouvir isso da boca desses caras. É assustador. Esses caras, eles só podem ter, sabe? Eu não sei, cara. Eu não sei. Os caras desse tem que ser banidos. Eu volto a dizer. Eu disse nos outros vídeos. Esses caras tem que ser banidos do futebol. Olha a barbaridade que esses caras falam. Sabe? O cara vai com a... claramente com a canela. Ou com a crava da chuteira na canela do cara. Aí os caras falam que não. Aí, ainda completaram falando que não teve altura suficiente para atingir o cara. Foi mais o pisão no pé do que na canela. O cara deixou a crava da chuteira na canela. O pé desceu. Foi até o pé do Marcos Antônio. Ficou preso no pé do Marcos Antônio. E os caras vêm me falar uma barbaridade dessa. Uma atrocidade dessas. É sério. É assustador, gente. É pra deixar nossos torcedores envergonhados. Isso não apaga o fato do São Paulo ter dormido em campo. São Paulo, mesmo diante de todos esses roubos escandalosos que teve no jogo, o São Paulo tinha que ter tomado vergonha e não ter tomado a virada, independente. Porque pelo menos eles iam sair de campo respeitados. Eles falaram, a gente fez a nossa parte. Mesmo que a arbitragem não tenha feito, a gente fez a nossa parte. Mas nem para isso eles não tiveram capacidade. Porque eles iam sair com a moral lá no alto. Falou, a arbitragem prejudicou a gente de forma absurda, de forma escandalosa. Talvez isso tudo nem tivesse toda essa proporção se o São Paulo tivesse ganhado. Né? Mas é óbvio que se o pênalti tivesse sido marcado, por exemplo, não falo nem da expulsão, porque a expulsão acho que foi depois, né? Mas se o pênalti tivesse sido marcado, o São Paulo tivesse feito aquele gol de pênalti, bem provável, o Palmeiras não ia conseguir arrancar o empate. Ah, meu amigo, não ia. Eu duvido muito. Só que se o São Paulo acontece aquele pênalti, né? Que aí já seria algo muito inacreditável de marcar, né? O São Paulo ganha de 2-0. O que o árbitro ia querer fazer para poder fazer o Palmeiras arrancar o empate ali? Né? Nada, né? Porque o árbitro que é honesto, que é justo,
e marca um pênalti daquele, ele não ia roubar no restante dos lances que foram roubados daquele jeito. Tá? Só que assim, o cara tava do lado do lance, do pênalti. E falou que não foi pênalti. O lance da expulsão, vamos supor que no lance da expulsão ele não tenha visto. Um exemplo. Aí o VAR não chamou. Aí beleza. Aí culpa do VAR. É o lance do pênalti. Não, ele tava do lado, ele viu o lance. E ele mesmo falou que foi um lance não intencional, não sei o que. Então esses caras, eles simplesmente eles estão violando a regra. Estão violando a regra. Como muitas outras vezes eles já fizeram, violaram a regra e passou batido. Aí eles foram afastados. E depois de umas 3, 4 rodadas eles voltam a apitar aí. E aí a CBF vai escalar ele para um jogo polêmico também. Sei lá, um jogo onde, sei lá, pega um time aí que possa de repente assim beneficiar o Palmeiras, ou talvez um jogo do Cruzeiro, do Flamengo, que estão ali em cima junto com o Palmeiras, né? A gente nunca sabe, né? Mas eu não esperava mais nada, não esperava outra coisa, na verdade, além do que a gente viu desse áudio aí do VAR, né? Que também só foi liberado, como eu disse no começo do vídeo, só foi liberado porque fizeram muita pressão, teve um deputado lá que correu atrás disso aí, né? E a verdade é que, mais uma vez, isso vai dar em pizza, não vai dar em nada, né? Como sempre, não adiantou nada. Liberou o áudio do VAR, mas só pra gente ter uma noção do que a gente já esperava, né? Enfim, galera, é isso. O que vocês acharam aí? Comenta aí embaixo. Mais uma vergonha, né? Claro que vai ter muita gente que vai passar pano, vai ter muita gente que vai falar que é chororô, mas a verdade tem que ser dita. Palmeiras é uma vergonha. Palmeiras não precisa disso. Palmeiras tem muito mais time para isso. Mas infelizmente a gente tem que apelar para alguma coisa, né? Infelizmente eles apelam para arbitragem. Valeu, até a próxima. Fui.